Poucos objetos são tão icônicos e reconhecíveis quanto um sabre de luz, uma arma elegante para tempos mais civilizados, geralmente compostos por uma empunhadura comum e uma lâmina colorida, mas esse nem sempre é o caso. Ao longo dos séculos existiram diversos sabres de luz que desafiaram a lógica e trouxeram inovações tecnológicas sem igual, sabres cujas lâminas se tornavam maleáveis ou empunhaduras que eram capazes de se estender e oferecer ainda mais perigo ao oponente. Então vem comigo porque hoje iremos conhecer os sabres de luz mais únicos em Star Wars. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer saber tudo sobre sabres de luz, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Proto Saber. O Proto Saber foi projetado muito antes dos sabres de luz como conhecemos. Ele era uma lâmina desenvolvida em Mustafar muito antes da própria Ordem Jedi. Seu punho alimentava duas pontas físicas das quais a lâmina brotaria. O Proto Saber continua sendo até hoje um artefato único na história de Star Wars, como um dos primeiros sabres de luz já inventados. Crossguard. O sabre de luz Crossguard, muito utilizado por Kylo Ren, é um dos sabres de luz mais diferentes e menos bem feitos da franquia. Ele tem uma construção um pouco amadora, dando esse aspecto de brutalidade que emana de sua lâmina. Durante a transformação de Ben Solo para Kylo Ren, ele criou esse modelo se inspirando nos antigos sabres de luz Crossguard que pudemos ver em Star Wars Rebels, que eram muito mais bem elaborados e bem construídos. Até porque Ben Solo cometeu um erro crucial ao projetá-lo. Ele usou um cristal Kyber rachado. Como resultado, quando ele acionou a lâmina, ela se tornou instável, precisando daqueles dois buracos para criar vazão à sua lâmina. Sabre de luz de Dorvin Corvax. Para você que não é muito ligado nos jogos de realidade aumentada de Star Wars, eu vou te mostrar um que vale a pena você conhecer. O sabre de luz de Dorvin Corvax parece ter saído de Senhor dos Anéis e aparece em flashbacks justamente no jogo Vader Immortal, a Star Wars VR Series. Dorvin Corvax é uma figura antiga cuja esposa, Lady Corvax, acabou transformando o planeta Mustafar em um deserto infernal em uma tentativa de trazer seu marido de volta à vida. No entanto, enquanto essa tragédia da Lady Corvax é convincente e leva Vader em sua própria aventura, seu sabre de luz, também referido como a espada de luz, é único. Ele possui uma guarda cruzada, assim como uma espiral ao redor da base da lâmina, que era azul e emitia fumaça depois de extinta. Seu cristal Kyber também é completamente exposto, ao contrário dos sabres de luz convencionais, onde também a tecnologia de Mustafar contribuiu muito para que ela fizesse com que a lâmina funcionasse como uma chave para várias portas misteriosas. Sabre dos guardas reais. Os guardas do Templo Jedi, além de sua aparência remetente à Era de Ouro de nobreza dos Jedi, usavam também uma variedade muito incomum de sabres de luz, conhecidos como os sabres de luz Pike. Eles foram dados aos Cavaleiros Jedi, que eram encarregados de guardar o Templo de Coruscant. Embora esses sabres de luz com lâmina dupla não fossem inerentemente incomuns, eles emitiam uma lâmina amarela em ambos os lados, dando a eles esse ar de distinção. Lança de luz. Essas variações das lanças de luz eram empunhadas pelos Cavaleiros de Zakuul, do Império Eterno no jogo Star Wars The Old Republic, e pareciam mais cajados do que empunhaduras, apresentando lâminas curtas ao final de longos bastões. Eles muitas vezes eram emparelhados com um escudo blaster para proteger os ataques que se aproximavam enquanto avançavam com suas lanças, e também foi muito utilizada por outra personagem importante do jogo, Senia Tyral, que tinha uma lança de luz retrátil e estava à venda no mercado do jogo por milhões de créditos. Darksaber, provavelmente um dos sabres de luz mais antigos e famosos da história. Poucos desempenharam um papel tão importante no cânone da franquia quanto o sabre negro mandaloriano. Essa lâmina foi criada por Ter Vizsla em 10.000 BBY. Esse sabre
sabre é único devido à sua lâmina preta e estreita, que responde ao estado emocional de quem a empunha. Originalmente, o sabre negro foi mantido no Templo Jedi, onde os Mandalorianos acabaram roubando de volta, entendendo que esse sabre fazia parte de sua herança, sendo assim, passando-o para gerações e gerações seguintes. A regra dizia que quem empunhasse o sabre negro governaria Mandalore. O Darksaber passou por muitas mãos desde então, como Darth Maul, Pre-Vizsla, Sabine Wren, Bo-Katan, Moff Gideon e, claro, Din Djarin. Sabre cruzado de Darth Atreus. O Lord Sith Darth Atreus veio de milênios antes de todos os eventos conhecidos da saga de Star Wars. Darth Atreus utilizava 2 sabres de luz de guarda cruzada, onde ele canalizava todo o seu ódio e raiva em seus sabres, tornando-os incrivelmente enriquecidos na escuridão e no lado sombrio. No entanto, suas lâminas caíram no limbo até serem descobertas por Sana Starros, que, para fazer uma graninha ali, mentiu ao Império e vendeu apenas uma para eles e outra para o Senhor do Crime. No entanto, enquanto Darth Vader foi buscar o sabre desaparecido, o Senhor do Crime acabou enlouquecendo ao empunhar o sabre, matando a todos ao seu lado. E tanto Luke Skywalker quanto Darth Vader separadamente perceberam que as lâminas, estando embebidas na crueldade de Darth Atreus, eram muito perigosas para qualquer um empunhar, e ambos acabaram decidindo separadamente destruir as armas. Sabre de Stellan Gios. O personagem Stellan Gios tem um dos sabres mais bonitos da Era da Alta República, lá ele. Seu sabre de luz se parecia mais com a espada Excalibur do que qualquer outra coisa. Esse sabre tinha como característica 2 guardas cruzadas físicas que se fechavam quando o sabre de luz não estava em uso, dobrando-se para cima. Quando em uso, os protetores cruzados deslizavam para baixo para permitir o espaço para vigas de proteção duplas. Chicote de luz. Os chicotes de luz são uma variante bem rara do sabre de luz, que ao invés de ter uma lâmina rígida, tem um chicote flexível feito de plasma. Embora remontem aos anos antigos da Velha República, esses sabres são mais associados às Irmãs da Noite de Dathomir. Para alguns Sith ou Jedi, as lâminas são superestimadas e é por isso que o chicote de luz caiu em esquecimento. Ele dá uma certa vantagem por ser uma arma mais flexível e pode ser usada em distâncias maiores, já que o chicote poderia apresentar vários metros a mais do que uma lâmina de sabre de luz comum. No entanto, é preciso muito mais habilidade para conseguir dominar esse sabre de luz chicote. Em adição a isso, existe o fato de que o chicote é um laser que pode cortar qualquer coisa, e o seu usuário precisaria de mais treinamento em comparação ao usuário de um sabre de luz comum. A Jedi mais proeminente com esse tipo de arma se chamava Vernestra Rwoh e empunhava uma com a cor roxa, e também foi muito utilizado pela personagem Lumia no Legends de Star Wars. Sabre bengala de Tera Sinub. O mestre Jedi Tera Sinub converteu a sua bengala em um sabre de luz. Essa bengala era uma arma oculta projetada para servir tanto como assistência móvel quanto como uma arma. Com uma torção no pulso, o sabre de luz poderia ser removido do resto da bengala, mas a grande vantagem desse sabre estava na surpresa, pois ele podia ligar seu sabre e atacar seu oponente sem que eles suspeitassem e a curtas distâncias. Sabre de lâmina dupla. No lançamento de Ameaça Fantasma, é inegável o quanto Darth Maul, com sua aparência e sabres icônicos, caíram nas graças dos fãs. Uma das primeiras grandes variações do sabre de luz a ganhar a atenção do público foi justamente o sabre de luz de lâmina dupla de Darth Maul, que funcionava mais como um bastão do que como uma espada. No Legends, Darth Maul projetou seu sabre combinando 2 outros sabres de luz para pegar seus oponentes desprevenidos. Já no cânone, ele baseou esse sabre nos desenhos ocultos de Darth Sidious, seu antigo mestre, que veio de um holograma Sith. E já que estamos falando de sabre de luz, muitos desses modelos únicos e diferentões estão na loja da Rick's Forge. Lá você encontra o sabre de luz do Stellan Gios, do Conde Dooku, o Darksaber e até mesmo o sabre do Grande Inquisidor, que é um dos meus favoritos. Além, é claro, dos sabres de luz dos seus personagens favoritos, como Luke, Obi-Wan, Anakin e muitos outros. E como se isso não fosse bastante, também tem todos os sabres da série da Ahsoka, que mal acabou e os sabres já chegaram na loja. Então corre pro site
site da Hixforge e realize o seu sonho de ter um sabre de luz para chamar de seu, e economize ainda mais usando o cupom MANDO. O link para o site está aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, sabre curvo de Asajj Ventress. Asajj Ventress sempre foi a queridinha de muitos fãs de The Clone Wars, além de ter sido uma das figuras-chave durante a Era das Guerras Clônicas, empunhando um sabre muito diferente. Ele era conhecido como Split Saber, um sabre de luz duplo com um punho em formato de S que poderia ser acoplado e separado, funcionando tanto como um sabre duplo acoplado quanto dois sabres separados. Enquanto essa arma poderia ser usada como um sabre de luz de lâmina dupla, Ventress preferia desmontar as lâminas, as empunhando com seus punhos curvos e um estilo bem ofensivo de combate que canalizava o lado sombrio da força e poderia atacar com suas duas mãos. Sabre de luz giratório dos Inquisidores. Os Inquisidores foram reunidos por Darth Vader para caçar os Jedi que sobreviveram à Ordem 66. Eles empunhavam alguns dos sabres mais bizarros e até engraçados de toda a franquia, muitas vezes referidos como sabres de luz giratórios. Eles continham uma empunhadura central rodeada por duas lâminas giratórias que poderiam rodar em volta do pulso do usuário, às vezes até servindo como um tipo de helicóptero. Sabre Blaster de Ezra Bridger. Ezra Bridger teve a chance de construir um dos sabres mais diferentes de toda a saga. Ele foi um dos primeiros Jedi a ser treinado após a Ordem 66 e quando chegou a hora de construir seu sabre de luz, ele fez uma criação um tanto quanto incomum, um híbrido de sabre de luz e blaster. A arma poderia ser devidamente escondida na empunhadura de seu sabre, com Ezra sendo capaz de ligar sua lâmina e lutar contra alguém de sabre de luz, ou simplesmente atirar em um alvo com seu blaster. Sabre de luz da Rey. Atualmente, o sabre de luz da Rey é o mais novo do cânone. Ele foi construído com partes do seu bastão que ela utilizava em Despertar da Força e alguns outros pedaços de sucata. O sabre usa um interruptor giratório para ligar a sua lâmina amarela, tornando-a única para a personagem e história de Rey. Muitos queriam que a Rey usasse algo parecido com um bastão misturado com um sabre de luz, algo que vimos até nas artes conceituais de Duel of the Fates, que era o filme de Colin Trevorrow. Porém, não foi dessa vez. Sabre de luz curvo de Conde Dooku. Esse é um sabre de um dos personagens mais elegantes da franquia e não poderia ficar de fora. Conde Dooku tinha um sabre tão ousado e elegante quanto ele mesmo. À primeira vista, a arma até poderia parecer pouco inspiradora, mas após uma análise mais aprofundada, seu punho curvado realmente ajudava Conde Dooku a dar golpes precisos e conseguisse controlar melhor a ponta do seu sabre para duelos, desenvolvendo uma forma de combate elegante e mortal. Esse sabre também refletia muito o comportamento e a aparência de Conde Dooku. Ele sempre se achava acima de todos e tinha um ar de superioridade. Sabre de luz Tonfa, um dos sabres mais difíceis de encontrar por aí, conhecidos também como bastões Tonfa. São considerados eficazes em artes marciais ou em armas policiais nas mãos certas. As lâminas fazem com que os bastões se tornem uma arma chamativa e forte para golpear. Tal arma foi empunhada por Maris Brood, uma jovem padawan que se tornou uma Sith, e foi a usuária de Tonfa mais notável da época. Sabre de luz de Darth Sidious e Mace Windu. Dois dos mais icônicos mestres quando o assunto era duelo de sabre de luz, Mace Windu, do lado da luz, e Darth Sidious, do lado sombrio, tinham gostos extravagantes e bem chamativos para o modelo de suas empunhaduras, utilizando de materiais extremamente raros que faziam inveja até a Apple de Steve Jobs. Esse material era conhecido como Electrum, uma espécie de cristal encontrado apenas no setor longínquo de Anoat. Esse material podia ser usado para dar um acabamento a diversos tipos de armas, como blasters, armaduras, escudos e, claro, sabres de luz. E você pode conferir o Electrum nos detalhes dourados em ambos os sabres. Sabre de luz guarda-chuva. O sabre de luz guarda-chuva foi criado por uma Sith chamada Kouru e funcionava como um sabre de luz de lâmina única quando usado apenas na empunhadura do sabre. Já com auxiliar de guarda-chuva acoplado, ele produzia diversas lâminas na cor vermelha que assemelhavam a um guarda-chuva, principalmente quando se usava do dispositivo giratório para criar uma espécie de escudo para se defender de tiros de blaster. Manoplas de sabre de luz. As manoplas de sabre de luz eram pouco conhecidas e eram um dispositivo muito usado por quem acoplava equipamentos em seus braços e quando era ativado emitia uma ou mais lâminas de sabre de luz. Elas eram parecidas com as manoplas usadas por caçadores de recompensas como Cad Bane e Boba Fett, e embora acopladas havia um mecanismo capaz de emitir energia brilhante muito semelhante aos sabres de luz. Sabre de luz katana curvado de Lola em Star Wars Visions. Pois
Pois é, Star Wars Videos tem 2 temporadas que nos mostram obras-primas tanto em história como visual, como também com sabre de luz que são muito diferentes. Eu já comentei aqui do guarda-chuva da primeira temporada e agora chegou a hora da gente falar da segunda temporada, onde seguimos a história de Lola, uma ex-Sith que agora tenta trilhar o caminho da luz, mas que é perseguida pelo seu antigo mestre. Quando Lola empunha seus 2 sabres de luz, vemos o quão diferente é a sua estilização. Suas lâminas são levemente curvadas, parecendo até mesmo com katanas, remetendo aos tempos orientais dos samurais, onde Star Wars bebeu muito de sua fonte para se originar. Além, é claro, de um show de cores nesse duelo que é sensacional. E esses foram os sabres de luz mais únicos de Star Wars. E se você gostou do assunto, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre sabres de luz? Ou então descobrir os 10 sabres de luz mais bonitos de Star Wars. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.